Fala, galera. Hoje vim fazer o começo do nosso podcast jurídico. Eu tô aqui com a Gabriela, o João Vitor, a Érica, a Sabrina e o Heitor. A gente vai estar trazendo informações aí sobre temas que são muito interessantes para todas as pessoas. Tanto estudantes do direito, pessoas que trabalham na área do direito, ou até as pessoas mais simples que estão aí vivendo a sua vida. A Gabriela vai estar falando um breve contexto aí de um dos temas mais importantes da nossa jornada aqui hoje, que é o Juizado Especial Cível. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo esse podcast. Eu sou a Gabriela e eu vou dar uma leve introdução sobre o Juizado Especial Cível. Bom, pessoal, o Juizado Especial Cível é um órgão do Poder Judiciário, sendo um importante meio de acesso à justiça, pois ele permite que os cidadãos busquem soluções para seus conflitos do cotidiano de forma rápida, eficiente e gratuita. É um órgão público que atende às pequenas causas, como problemas com produtos adquiridos em lojas físicas ou pela internet, até mesmo aplicativos, acidentes de trânsito, cobranças de dívida ou de aluguéis, despejo para uso próprio, entre outros casos previstos na Lei 9.099 do ano de 1995. Por ter uma forma mais simples de andamento, os processos são bem mais rápidos do que aqueles protocolados na Justiça Comum. Sempre se busca pelo Juizado Especial Cível uma solução pacífica e amigável entre as partes envolvidas no conflito. Contudo, o problema passará a ser decidido pelo juiz se caso não houver nenhum consenso. O Juizado Especial Cível tem como a atribuição conciliar processar e julgar as causas cujos valores não ultrapassem 40 salários mínimos. Alguns exemplos disso são cobranças, indenizações, incluindo indenização por acidente de trânsito, execuções de títulos, exemplos cheques, notas provisórias, letras de câmbio, etc. Muito bacana aí essa breve introdução do JEC, né, que é o Juizado Especial Cível, e toda a sua descrição desse órgão traz a gente uma dúvida, né? Como que uma pessoa consegue ingressar com uma ação lá no Juizado Especial Cível? Bom, existem duas formas de ingressar no Juizado Especial. Por meio de petição inicial, que é distribuída por um advogado, ou do serviço de atermação. O acompanhamento por um advogado não se faz necessário nas demandas de até 20 salários mínimos, mas a partir desse montante, por outro lado, é obrigatória a presença do profissional para fazer valer o seu direito. Ao ingressar no Juizado Especial Cível, seja com ou sem advogado, as custas, taxas ou despesas processuais ficam suspensas em primeira jurisdição, isto é, até a sentença. Os juizados atendem de graça. Você só paga as custas processuais se você faltar a uma audiência sem comprovar que a ausência decorre de força maior ou se perder a causa, recorrer e perder o recurso. Nesse caso, ainda pagará honorários ao seu advogado. Ademais, no JEC podem ser ajuizadas ações que não excedam o valor de 40 salários mínimos com advogado e, como eu falei anteriormente, 20 salários mínimos sem advogado. Se o valor da causa for maior que 40 salários mínimos, é possível reclamar nos juizados especiais cíveis, mas com isso deve-se renunciar o valor que ultrapassará 40 salários mínimos. A atermação é um serviço que permite ao cidadão propor uma ação independentemente de estar assistido por um advogado. Nesse caso, um servidor recebe os pedidos formulados e reduz a termo, ou seja, escreve em formulários próprios. O relato deve ser o mais real e simples possível. O serviço poderá ser realizado de forma presencial, diretamente no endereço da respectiva unidade judiciária ou remota, por meio da pré-atermação online. É interessante também saber quem pode estar ingressando com as ações no GESP, né? Bom, quem pode estar ingressando com uma ação no GESP são cidadãos brasileiros, ou seja, maiores de 18 anos, pessoas físicas e capazes, microempresas, empresas de pequeno porte e organizações da sociedade civil de interesse público. Muito interessante.
Acho válido citar, né, que algumas pessoas não podem estar fazendo essa ação no juizado especial, que são o incapaz, que é o preso, e as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente cível. As demais empresas e os cessionários de direito de pessoas jurídicas que não sejam ME ou EPP não podem ser autoras no juizado especial e cíveis, mas os cidadãos podem reclamar contra elas. E, Gabi, quais ações podem ser ingressadas no juizado especial cível? Bom, algumas eu já citei anteriormente, mas sempre vale ressaltar aqui quais que podem e quais que não podem. As que podem são acidentes de trânsito, cobranças e execuções de cheques nominais à pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, cobrança e execução de notas promissórias, cobrança de aluguel, aí nesse caso só pode o proprietário do imóvel, cobranças por prestação de serviço e despejo para uso próprio. É interessante citar que eu falei ME ou EPP. O ME são as microempresas e EPP são as empresas de pequeno porte, né? Gabi, além dessas ações que podem ser ingressadas, quais não podem? As que não podem ser ingressadas são causas trabalhistas, empregado contra o patrão, acidentes de trabalho, de família, no caso serão alimentos, separações, divórcios, guardas de filhos, interdições, entre outras, de união de fato, concubinato e sociedade de fato, de crianças e adolescentes menores de 18 anos, de herança, inventário e arrolamentos de falências ou concordatas, reclamações contra a União, INSS, CEF, outras também. E para esses casos, é melhor procurar o Juizado Especial Federal. Muito bacana essas informações, né? Por enquanto, sobre o Juizado Especial Cível, é isso. Agora eu vou estar passando a palavra para o João, que vai estar falando um pouco sobre o juiz de direito, que é mais um dos nossos temas aí do nosso podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Vitor e vim aqui trazer algumas questões, tirar suas dúvidas sobre o juiz de direito presente no Juizado Especial Cível. E antes de falarmos um pouco sobre o juiz de direito, primeiramente, é importante enfatizar que houve uma certa dificuldade de encontrar o lugar do juiz de direito no juizado especial, pois, além de poucas informações de pesquisa acessível ao público via internet, as causas julgadas pelo juiz não são iguais às do JEC. Como, por exemplo, enquanto o juiz de direito pode julgar caso no âmbito familiar, como dito pela Gabriela recentemente aqui agora, no juizado especial, como disse a Gabriela, essas causas não podem. Como isso, pedimos ajuda a um de nós professores do direito, para tirarmos as nossas dúvidas. E a resposta para essa pergunta é, como dito aqui, a conciliação entre as partes faz parte do processo quando se entra com a ação. Contudo, o que acontece quando não há uma conciliação? Então, é aí que entra o juiz de direito. Ele será o responsável por julgar as ações. Portanto, com o papel do juiz no JEC apresentado, irei falar um pouco mais sobre este órgão. O juiz de direito, também conhecido como juiz estadual, tem como responsabilidade julgar os casos e decidir conflitos de interesse de pessoas físicas, empresas e do poder público com base na Constituição. As causas podem ser cíveis ou criminais, bem como do direito penal, ambiental, tributário, empresarial, familiar e do consumidor. O juiz estadual, além de presidir os julgamentos, tem como deveres analisar os autos processuais, que são os documentos que constituem cada processo, realizar audiências de conciliação, redigir despachos de sentenças e aplicar normas e princípios jurídicos. Por fim, vale ressaltar que ele possui um caráter residual, ou seja, tudo que não for de competência dos demais órgãos, sendo estes federal, militar, eleitoral e trabalhista, são de competência da Justiça Comum Estadual. Bem, por isso é tudo. Agora eu passo a palavra para a Sabrina, que vai trazer uma perspectiva realista sobre o Juizado Especial Cível. Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é a Sabrina. Como o João havia dito, eu vou trazer aí para vocês uma perspectiva realista, né? Como que é o funcionamento do órgão na realidade ali. E por esse motivo, nós fizemos uma entrevista com a senhora Marina Salles de Barcelos, que exerce seus ofícios no órgão há 15 anos, atuando como oficial judicial. Foi uma conversa, assim, de grande valia, né, e já adianto que eu pedi a autorização da mesma para poder compartilhar um pouco da nossa conversa com vocês.
E já gostaria de agradecer também a ela por se dispor aí do seu tempo, que para nós estudantes de Direito sabemos que tempo é dinheiro, né? E é muito importante. E aí, essa conversa que nós tivemos é para aquele cidadão comum, ou até mesmo para aquele estudante de Direito e demais pessoas que possuem a intenção de prestar um tipo de concurso para trabalhar diretamente nesse órgão, né? E, contudo, vale ressaltar que nós traremos as perspectivas da senhora Marine quanto à comarca de Coronel Fabriciano, tá? Então, nós não sabemos em si qual seria o funcionamento direto das outras comarcas. E aí eu gostaria de começar a falar isso com vocês, citando aí 2019, o acontecimento, o surgimento da Covid-19, né? Onde nós tivemos que nos adaptar à pandemia, né? Mas a pandemia não trouxe aí só coisas ruins. Para o GESP, por exemplo, para o GEC especificadamente, ela trouxe consigo uma agilidade na virtualização processual, né? Ou seja, o processo ele deixou de ser físico e passou a ser eletrônico, podendo ser acessado via internet. E o órgão não foi diferente. Assim como toda a população teve que se adaptar aí a essa pandemia, o órgão ele teve que se adaptar quanto às atermações, porque a vida, de todo modo, apesar de ter parado, ela continuou, né? Os problemas eles continuaram acontecendo. Então, as atermações posteriormente continuariam. Essas atermações no órgão de Coronel Fabriciano, elas eram feitas anteriormente somente presenciais e com distribuição de senhas. Com a pandemia, essa atermação ela passou a ser também virtual. Então, aquela pessoa que não quer se deslocar de casa para poder realizar a sua atermação, a gente vai deixar aí o link, tá, para acessar, também o QR Code, que vai direcionar você diretamente para o site, para o formulário, na verdade, para poder registrar aí a sua atermação. E caso vocês não saibam, né, se o seu caso se enquadra aí no GEC, a gente vai deixar também uma caixinha de perguntas para vocês estarem colocando as suas dúvidas. E, na medida do possível, a gente vai estar respondendo. E aí, gente, a gente vai deixar aí disponível para vocês com a finalidade de agilizar mesmo o processo e trazer isso de forma clara para o cidadão. Quando se trata de questão medicamentosa, quando você solicita ao município um medicamento e isso não é fornecido, o GEC ele também atua nesse tipo de ação. E nesse caso em específico, tem um relatório, né, tem um documento específico para ser preenchido. Então, nesse tipo de caso, se você tem dúvida, a gente vai deixar aí o relatório, que posteriormente precisa ser preenchido pelo seu médico. E, final, não menos importante, quando você faz a atermação no GEC, ao final, após feita a petição inicial, você vai assinar um termo de ciência, né, declarando que aquela peça que foi feita, que eles fizeram, ela pode ser protocolada da forma que está e que não tem nenhuma alteração a ser feita. Nós vamos deixar aí disponível para vocês todos esses documentos na descrição. E quem estiver nos ouvindo pelo Spotify, né, pode acessar aí o QR Code disponível, que vai te direcionar diretamente para a nossa aba do Instagram, onde vai estar esses documentos. E aí, pessoal, ao final da nossa conversa, né, eu deixei com a senhora Marine algumas perguntas que anteriormente foram feitas em grupo, com o intuito de sanar as dúvidas que nós tínhamos em relação ao órgão de forma mais íntima e especificadamente da comarca de Coronel Fabriciano, que foi aí o órgão que a gente optou por contatar, né? E já adianto para vocês também a nossa experiência para lidar diretamente com o órgão, né? Para aquele que tem curiosidade de saber. Achei o órgão muito solícito quanto ao fornecimento das informações. E a senhora Marine também, novamente, muito solícita em atender o nosso pedido,
né? Isso mostra que o órgão ele realmente ele está preparado para lidar com o cidadão comum e hipossuficiente. E é isso, pessoal. Esse aí é o nosso final aí desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, Sabrina. Então, sobre as perguntas, o que acontece quando na audiência de conciliação não há um acordo? No juizado especial, a primeira coisa que a gente faz, a gente designa a audiência de conciliação para tentar um acordo entre as partes. Se não tem acordo, o que acontece? O juiz verifica se as partes têm outras provas a serem produzidas que demande a designação de uma audiência de instrução e julgamento. Se as partes falarem que não tem mais provas a serem produzidas, a não ser aquelas constantes nos autos, o processo ele vai concluso para a sentença e o juiz dá a sentença e, posteriormente, intima as partes. Como eram feitas as reclamações antes da pandemia? Como eu já tinha falado, né, nas primeiras perguntas, antigamente, antes da pandemia, os processos eram todos de forma física. Então, as atermações também eram realizadas de forma física. Eram distribuídas 10 senhas por dia, de 8 às 10 da manhã. E a parte vinha até o juizado e fazia presencialmente a atermação. Depois da pandemia, essas atermações, não só por causa da pandemia, mas também em virtude da virtualização dos processos e da chegada do PJE na comarca, os processos, as atermações começaram a ser de forma online. Pode ser fechado um acordo com valor superior a 40 salários mínimos numa audiência de conciliação no juizado especial cível? Então, o valor da causa no juizado especial, ela tem que ser até 40 salários mínimos no juizado especial cível, porque aqui nós temos o juizado da Fazenda também. Da Fazenda é até 60 salários mínimos. Quando se refere a acordo, por exemplo, a parte entrou com um processo que tinha até 40 salários mínimos, mas na hora da audiência, se a parte contrária, na hora da atualização do débito, né, a parte contrária concordar em fazer o acordo em valor superior, o juiz pode até homologar, mas as causas do juizado especial cível podem ser somente até 40 salários mínimos. O problema de ser homologado um acordo superior a este valor é que, numa possível execução desse acordo, não poderá ser executado no juizado, porque as causas com valor superior a 40 salários mínimos já tem que ser na esfera cível. Como funciona na prática a ideia de iniciar um processo sem um advogado? E como o juizado dá o seguimento? Antigamente, antes dos processos serem eletrônicos, as atermações eram feitas de forma presencial. Com o advento, né, do PJE, e que foi juntamente, né, mais ou menos na época da pandemia, o juizado ele criou uma plataforma através do site do TJMG, na aba Cidadão, que a parte pode entrar com o processo de atermação por esta plataforma. Então, no juizado hoje, no juizado de Fabriciano, a gente dá para a parte um formulário, né, um esqueminha que ela pode acessar um formulário diretamente no site do TJMG. Nós aqui de Fabriciano criamos um QR Code, né? Aliás, não fomos nós que criamos. O próprio site do Tribunal de Justiça disponibiliza um QR Code e a gente colocou atrás desse formulário que a gente entrega para a parte em papel, que a pessoa pode acessar esse QR Code que já cai direto na página do TJ para entrar com esse processo. E aí ela tem que preencher um formulário e esse formulário ele cai diretamente no e-mail da secretaria e em até 3 dias úteis a secretaria responde falando qual a documentação necessária que a parte tem que enviar e a gente dá início ao processo tudo de forma virtual. Uma vez que a gente entra com o processo para a parte, né, a gente vai fazer a atermação, a parte tem ciência
do número do processo, a gente intima a parte via telefone do número do processo e da designação da audiência, se for o caso, se for um processo de conhecimento. Se for processo de execução, a gente vai intimar a parte somente que o processo foi distribuído e que vai ter o segmento e vai informar para ela o número do processo. Qual a maior dificuldade que o Juizado Especial Cível enfrentou em período pandêmico? Com relação ao Juizado de Fabriciano, eu acredito, como servidora, que a maior dificuldade que nós tivemos foi em relação aos processos que não têm advogado. A pandemia ela veio juntamente com a virtualização dos processos, quando iniciou o PJE. Então, isso facilitou um pouco, porque agilizou, com o advento da pandemia, agilizou um pouco essas virtualizações dos nossos processos. E aí, nós tivemos um pouco de dificuldade para a intimação das partes que não têm advogado, já que os processos estavam com prazo suspenso e às vezes não tinha, o fórum estava fechado, não tinha como a gente fazer os expedientes de intimação das partes a respeito dos adiamentos das audiências, na verdade dos cancelamentos, porque as audiências elas a princípio foram adiadas, depois adiadas, porque ninguém esperava que a pandemia fosse durar tanto tempo. E a dificuldade que eu acredito maior que nós enfrentamos foi em relação aos processos em que não tinham advogados cadastrados. Quais são os tipos de causa mais comuns do Juizado Especial Cível? Aqui na comarca de Coronel Fabriciano, a quantidade de causa que são as mais comuns aqui são indenização por dano moral, dano material, em virtude de acidente de trânsito, cancelamentos de voo, perda de bagagem e execuções de títulos executivos. Na prática do órgão, o que seria economia processual e celeridade previstas como princípios que regem no Juizado Especial Cível? Aqui na comarca, a gente procura dar uma maior celeridade no sentido de tem alguns processos que a gente consegue fazer com que a parte tenha acesso ao próximo ato a ser realizado, dando, por exemplo, um ato ordinatório. A exemplo, chegou um mandado que a parte não tenha sido intimada, a parte contrária não tenha sido intimada. A gente, através de um ato ordinatório por determinação do juiz, a gente consegue dar uma maior celeridade no processo, dando esse ato ordinatório para a parte autora já manifestar se ela tem interesse em continuar com o processo ou até para poder fornecer um novo endereço, para ela manifestar o que ela entender de direito. A gente tenta, da melhor forma, fazer com que o processo vá andar, digamos assim, com a maior brevidade, com a maior celeridade, para que não haja prejuízo para nenhuma das partes. Mesmo que a ação tenha menos de 20 salários mínimos, é importante que se tenha um advogado auxiliando no processo. No juizado especial, a gente tem a opção do jus postulante, que são nas causas de até 20 salários mínimos, a parte entrar sem advogado. Se a parte entrar sem advogado, a parte não tem prejuízo nenhum, porque nós, como auxiliares da justiça, estamos aqui para poder auxiliar a parte naquilo que ela necessitar. Mas a presença do advogado, a parte vai ter um acompanhamento do início do processo até o final do processo. Então, assim, é importante? É importante, mas não é imprescindível. Então, Sabrina, eu espero que tenha conseguido responder aí para você de maneira sucinta o que você precisa aí para o seu trabalho. Qualquer dúvida, qualquer coisa, você pode me mandar mensagem, tá? É muito interessante, Sabrina, essas informações que você trouxe aí sobre a entrevista, sobre a experiência que você teve fazendo essa entrevista. É muito bacana, trouxe com certeza muita clareza para a gente aí. É interessantíssimo, né? Ouvir isso de um ponto de vista mais real, porque às vezes a gente só escuta as coisas
pelas mídias, né? TV, internet, por onde vai. E a gente acha que já sabe, mas a gente não, antes da gente vivenciar mesmo, a gente não tem muito aquela ideia concreta do que é. E é muito interessante você ter trago isso pra gente, pra dar pelo menos um pouquinho de forma, né, na cabeça. Então, achei muito bom. Então, queria até abrir agora esse espaço aqui para todo mundo que estamos, todos os nossos amigos aqui participantes, poderem dar suas próprias opiniões também. João? Bom, para mim isso foi muito importante no âmbito pessoal, pois eu costumo muito utilizar minha mãe como exemplo, pois ela é muito leiga sobre esse conhecimento jurídico. Ela não entende quase nada sobre isso. Eu fui trazer algumas questões sobre o Juizado Especial Civil para ela e ela tinha dúvidas sobre que órgão era esse. Ela conhece o fórum, ela sabe, ela tem um pouquinho de conhecimento sobre ele, só que quando eu falei sobre o Juizado Especial Civil, ela pensou que era algo completamente diferente. Além disso, eu também trago um conhecimento mais leigo para, sei lá, amigos, primos, pessoas que eu conheço que esse tipo de embasamento pode me trazer uma situação de necessidade que eu posso trazer esse tipo de informação para as pessoas que eu conheço. Gabriela? Bom, no contexto geral, eu achei que esse trabalho foi muito importante, não só para mim, mas todos para os meus amigos e familiares, porque a gente se baseou muito na questão da comunicação e na questão do compartilhamento. Não que visualizações que a gente vai receber e curtidas e comentários importe, mas se a gente parar para pensar, importa sim, porque a gente alcançou o nosso objetivo, que era transparecer e esclarecer o máximo de dúvidas a respeito do juizado especial e do juiz de direito. E eu achei muito bacana a relação que a Sabrina teve com a senhora Marine no fórum. Ela foi até o fórum ter uma conversa com a senhora Marine, e ela, de uma forma muito solícita, recebeu a Sabrina, recebeu ela como representante do nosso grupo, ou seja, recebeu todos nós, para estar aqui podendo falar para vocês, dedicando um pouco no nosso tempo, e o tempo dela, claro, sobre essas informações e curiosidades que a gente preparou com tanto carinho para todo mundo. Eu, como estudante, eu acho muito importante essa relação, porque a gente está entrando no meio jurídico agora. E muitos de nós nunca teve contato com um fórum, com um juiz, com um advogado. Muitos dos nós não temos o privilégio de ter um primo, um tio advogado, então entramos totalmente leigo, como diz o João anteriormente. Então, esse conhecimento, esse saber de como funciona o JEC, o que a gente pode fazer, o que a gente precisa, o que a gente tem direito e não tem, eu acho muito importante estar compartilhando com todo mundo. Vou passar a palavra agora para o Heitor. Boa noite. Aqui eu achei bastante interessante a maneira que a gente fez o trabalho, né, as entrevistas, tudo, da maneira de entender como que o juizado especial civil serve ao cidadão, né, principalmente para o cidadão hipossuficiente, né. Então eu acho muito bom a gente abordar esse tipo de assunto, porque permite, né, principalmente as pessoas mais leigas saberem, né, como que funciona o órgão e esse tipo de coisa, né? Então, foi muito bacana fazer esse trabalho para mim, né, para todo o grupo. No decorrer da estruturação desse trabalho, a gente foi fazendo posts no Instagram sobre o Juizado Especial Civil. Nós passamos muitas informações para o público leigo, né, que não conhecia muito sobre o assunto. É o juizado popularmente conhecido como juizado de pequenas causas também. Muitas pessoas não sabem disso, né? O nome alterou um pouco por questão de... as causas elas não podem ser consideradas como pequenas, né? Porque para as pessoas que estão recorrendo, elas não são pequenas. Então foi muito interessante fazer esse trabalho para levar conhecimento para quem não sabia como ingressar com o juizado especial, a termação mesmo, que a Sabrina trouxe para a gente aqui um exemplo dessa termação. Inclusive essa termação para as pessoas que não sabem onde pegar o modelo dessa termação, você consegue fazer o pedido online, né? E as escolas, né? Faculdades que possuem curso de direito, caso você entre em contato também, vá até os núcleos jurídicos, você consegue lá uma orientação de como está fazendo a entrada
onde conseguir também essa atermação aí, que seria esse formulário. Resumindo tudo aqui que eu falei, né, como todo mundo já falou, foi muito bom mesmo fazer o trabalho, porque agregou muito conhecimento para mim, para todos do grupo, e eu tenho certeza também que com os posts que a gente fez no decorrer do curso, a gente conseguiu levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas que foram acompanhando o nosso processo também. E é isso aí, pessoal. Aqui quem vos fala é a Sabrina. Em um âmbito mais pessoal, isso é de grande valia aí para a carreira que eu pretendo seguir, né? Que é a carreira jurídica. E contudo aí, concluindo, no cotidiano a gente precisa lidar com pessoas e nesse trabalho não foi diferente. Nós tivemos que lidar com muitas pessoas e que nós não sabíamos se iriam nos recepcionar, né? E nós fomos aí impressionados, né? Com o sim que nós recebemos e com todo o conhecimento adquirido. Muito interessante. Acho válido dizer que eu acho que é até um consenso aqui entre nós, que o que teve de maior valor nesse trabalho foi a gente estar divulgando essas informações, porque a gente aprendeu com isso, mas o melhor é compartilhar, né? Então, você que está ouvindo aí e gostou também, compartilha esse podcast, divulga ele aí para alguém que não conhece nada do juizado, que não conhece nada do juiz de direito, e divulga essa informação para a pessoa estar aprendendo um pouco mais sobre. No mais é isso. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Compartilhem, comentem o que vocês acharam, curta se possível, e muito obrigado.